Luigi Galvani nasceu em Bolonha, na Itália, no dia 9 de setembro de 1737. Ele foi um médico, investigador, físico e filósofo e realizou estudos sobre a bioeletricidade, analisando os sinais do corpo do sistema nervoso. Ele realizou diversas descobertas importantes sobre os músculos e as células nervosas, que são capazes de produzir eletricidade. Estes estudos receberam o nome de eletricidade galvânica. Luigi Galvani também mostrou que a eletricidade tem origem em reações químicas. O médico é considerado pioneiro na obstetrícia moderna. As descobertas do médico também contribuíram para a invenção da primeira bateria elétrica. Lorenzo Romano Amadeu Carlo Avogadro, nascido no ano de 1776 e falecido em 1856, teve a advocacia como sua primeira profissão, mas logo em seguida se rendeu ao curioso mundo da química. Ele dedicou-se ao estudo dos gases e descobriu propriedades nunca antes reveladas sobre esse estado físico da matéria. Avogadro criou a lei volumes iguais de quaisquer dois gases, na mesma temperatura e pressão, contêm o mesmo número de partículas. De acordo com o enunciado acima, é possível determinar o número de partículas em uma molécula de qualquer substância gasosa. O número 6,02 vezes 10 na 23 é uma constante física fundamental. Por isso ficou conhecida como constante de Avogadro, uma vez que é um número padrão para representar um mol de qualquer quantidade elementar, átomo, molécula e íons. Conhecendo a constante de Avogadro e a massa atômica de um elemento, é possível calcular a massa em gramas de um único átomo. Alessandro Volta nasceu em 1745, na pequena cidade de Como, próxima de Milão, na Itália. Estudou boa parte de sua vida no Colégio dos Jesuítas, mas aos 16 anos o abandonou, para estudar por conta própria apenas com a assistência de um cônego. Esse cônego, amigo de Volta, foi Gattoni, que lhe ensinou os princípios básicos da física. Também lhe forneceu alguns aparelhos necessários para suas experimentações. Apesar de seu tio o incentivar a estudar direito, ele estava decidido a estudar física. E, incrivelmente, Volta aprendeu sozinho física, matemática, latim, francês, alemão e inglês. Ele se tornou um inventor muito notável. Um dos seus primeiros inventos foi realizado em 1776, que foi o eudiômetro. Um aparelho que, por meio de uma centelha elétrica, causava a reação entre dois compostos gasosos. Ele usou esse aparelho para confirmar a lei das proporções definidas, e a dos gases, incluindo a lei de dilatação dos gases submetidos a aquecimento, que foi uma lei que ele próprio determinou, juntamente com Gay-Lussac. Ele também sugeriu a produção industrial de vacinas e conseguiu isolar o gás metano. Entretanto, a invenção que mais lhe trouxe créditos foi a pilha elétrica em 1800, e ele causou uma enorme agitação no mundo científico, quando empilhou discos alternados de zinco e cobre, separando-os por pedaços de tecidos embebidos em solução de ácido sulfúrico. Esse aparelho, que produzia corrente elétrica sempre que um fio condutor era ligado aos discos de zinco e de cobre das extremidades, passou a ser chamado de pilha de Volta. Visto que ele não se envolveu em movimentos ou controvérsias políticas, Volta teve uma vida tranquila e em 1819 mudou-se para a cidade de Câmago, onde morreu aos 82 anos de idade, no dia 5 de março de 1827. Francesco Redi foi um biólogo italiano. Ele é conhecido pelo seu experimento realizado em 1668 para a queda da reputação da abiogênese. Na sua experiência, Redi utilizou frascos nos quais colocou carne em estado de putrefação. Ele selou fortemente
outro deixou aberto e um terceiro cobriu com gaze. No frasco aberto sobre a gaze do terceiro frasco nasceram larvas. Não se desenvolveram larvas em nenhuma parte do frasco fortemente selado. Porém, seu experimento não satisfez os abiogênicos, que seguiam os conceitos de que a vida surgia espontaneamente da matéria bruta, que, segundo Aristóteles, continha um princípio ativo capaz de gerar a vida. Assim, disseram que apenas as larvas nasciam de seres pré-existentes. Essa experiência acabou gerando muita polêmica, mas hoje não nos traz dúvida. A teoria de rede, biogênese, diz que todos os seres vivos vêm sempre de outros seres vivos. Larvas viram moscas, que surgem de ovos postos na carne por fêmeas adultas fecundadas. Essas larvas crescem e se desenvolvem, tornando-se pupas imóveis envolvidas por uma casca externa resistente. Depois de passar por grandes transformações, cada pupa origina uma nova mosca adulta. Com isso, comprovou a experiência da biogênese. Com tudo isso, podemos afirmar que Rede acabou totalmente com a teoria da abiogênese, sobre o princípio ativo e geração espontânea. Foi um importante cientista na história.